Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus eu encontrei a autoestima, o amor sem medida, e nele me salvei. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus está comigo, prossigo alegre agora, e graça salvadora, o melhor amigo. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus pensa em mim, como posso temer, com o amor sem fim, Cristo me faz vencer. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Muito bom dia, no momento dia 9 de maio de 2025, horário 12h41. Torno a repetir, dia 9 de maio de 2025, horário 12h41. Atenção, atenção, contra-espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, do SEBIN, da ABIN, dos 60 agentes de agências mundiais na investigação dos
que encabeçam o maior DFAO mundial estabelecido no clube conhecido como ONU, onde funcionários públicos, togados e também do parlamento estabeleceram critérios, normas, contratos estabelecidos pelos togados em 196 países para o delipêndio e a submissão da população do planeta. Tudo isto orquestrado por pretensiosos elaboradores de engenharia do crime. Tudo isto já revelado. No momento, vamos ao relatório. Quem fala é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro. Arbitragem internacional, justiça particular, justiça paga. Estamos na função corregedor-geral, na investigação de 196 países. Estamos no intersício da aplicação das novas estabelecidas regras do Supremo Tribunal Mundial, das leis anunciadas para todo o planeta, ao qual levantou estes personagens que já estão identificados e que todos eles elaboraram em seus redutos políticos, alegando medidas políticas, ou seja, você faz política quando você vai no banheiro. Você vai dar uma boa cagada, você está sendo político. Então, para a opinião pública, trata-se de uma manifestação política. Tem muita gente que aceita a manifestação política acima da manifestação do bem da lei Magnificat, ao qual estão todos monitorados, todos, o planeta inteiro está monitorado e todos eles estão sendo acautelados pela IA, inteligência artificial. Esta inteligência, ela vem para comprovar quem, o que e aonde pretendem estabelecer seus enlaces. E tudo isto é processado por produtos de provas irrefutáveis, atitudes, identificações, procedimentos, através de logísticas de investigação mundial. Vamos à denúncia. Luiz Inácio Lula da Silva sequestrou todo o sistema financeiro de 17 países da América do Sul e América Central. Ele detém, conjuntamente com a China, a Norte-Coreia, o Irã, a Turquia, o Hezbollah, o Hamas, o Estado Islâmico, todos os terroristas que estabelecem formas de pagamentos no planeta, a colocar em sequestro o continente da América do Sul e da América Central, já estabelecendo a falta de energia em vários estados dos Estados Unidos da América, processados por estes elementos que estão estabelecidos no continente americano e que todos eles estão sendo identificados, detidos por assassinato através do fentanil. É uma droga que leva ao óbito. O sujeito, ele se droga com esse fentanil e ele passa a ter pouca respiração, ao ponto de ele não conseguir mais
refrigerar o seu organismo, os seus órgãos, com oxigênio. E isso leva ao óbito. Não tem como impedir este procedimento. Você vê o sujeito torto, não é? Rígido, torto, em pé, e ele está baixo o efeito de uma asfixia letal, que leva ele ao óbito. Esta praga, ela foi já estabelecida em todo o continente dos Estados Unidos da América, ao qual eles já processaram na América do Sul e na América Central para os seus desafetos. Vamos à denúncia. Janja, ela pegou um avião de 200 lugares, e ela determinou que o avião proceda à decolagem. Não fez doana, não informou o histórico, a condução da aeronave, estabelecendo várias paradas, já que vários países não permitiram a aeronave da FAB, da República Federativa do Brasil, sobrevoar o seu espaço aéreo ou invadir o seu espaço aéreo. Então ela teve que fazer várias paradas. Lá ela teve encontros, e todos já identificados, onde houve distribuição de malas. Vamos continuar com o relatório. Ela foi se encontrar com Putin, e ela alega que foi para se encontrar com Maduro. E com Maduro, ele procedeu a orquestrar uma forma de sobreviver, tanto o Maduro quanto este sujeito que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido como Moacir, e o seu governo na República Federativa do Brasil, todos identificados, senadores, partidos políticos, autarquias, ministros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, também dos tribunais de justiça, todos, Ministério Público, todos identificados que estão empossados ao delipêndio, ao sequestro do erário do dinheiro do povo brasileiro. Então ele está a propor na China, já que o Xi Jinping, ele quer a denúncia, a operacionalidade, tutela e curatela de todos os bens da Venezuela. O seu petróleo, as suas jazidas de diamante, de ouro, de terras raras, de todo tipo de pedras preciosas, qualquer riqueza que estabeleça de propriedade à Venezuela deixa de existir e passa a ser processada pela China. Esta triangulação está sendo proposta por Luiz Inácio Lula da Silva e o Maduro com o já destituído Xi Jinping. Todo este procedimento, ele está, já que os dois elementos foram convocados para o encontro da anunciação da Terceira Guerra Mundial e a prática de medidas de bombas atômicas. Então, este sujeito, Luiz Inácio Lula da Silva, ou quem estiver ocupando a carcaça dele, que ele já foi cremado no forno de uma padaria. Enfim, há muitas versões. Então nós temos já todo o posicionamento destes indivíduos, todos eles monitorados por satélites constantemente, contumaz
é a investigação em cima destes elementos. Então nós temos já o procedimento no Brasil de o parlamento exercer imediatamente 142, evocando as Forças Armadas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, a defesa destes amotinados, deste desgoverno, de ladrões, sequestradores, intimidadores, narcoterroristas, já identificados mundialmente. Eles estão mundialmente identificados. Todos eles. Então, agora, estes funcionários públicos, eles estão querendo estabelecer na China uma forma de barganhar na reunião que terá o chinês filha da puta com o senhor Trump, ou quem ele delegar, na Suíça. Acredito eu que o presidente da China não vai se sentir à vontade na frente do senhor Trump, porque ele é militar e a oportunidade faz uma grande diferença. Então, entendam, estamos na Terceira Guerra Mundial e estamos estabelecendo já que o parlamento brasileiro determine o acautelamento direto de todos os elementos do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, conjuntamente com o seu staff, em 11 cartórios, porque tem eles, tem os antecessores, é uma investigação elaborada por anos, décadas, desde a implantação deste processo, que está sendo levado pela inteligência artificial. Torno a repetir, o Brasil está passando por uma posição ao qual estes elementos que se insurgiram, querendo estabelecer barganhas em estabelecer os seus feudos, não existem mais. Todos eles vão ser responsabilizados por todos os crimes cometidos, já que eles não querem colaborar. Eles não acreditam ou empurram com a barriga, alegando que um dia vem atrás do outro, pois este dia 9 de maio de 2025, horário 12h54, já estabelece em que o narcoterrorista matuto, ou seja, o sujeito que vende toneladas de cocaína, pó, fentanil, o atravessador de 17 países do narcotráfico, ele está destituído. E quem assume é o Peru. Porque a Bolívia, quanto o Uruguai, quanto o Paraguai, estão interditados, estão no interstício dos elaboradores do narcotráfico. Todos eles estão desesperados, buscando uma cova, um lugar para se esconder. Devemos participar a todas as 182, as 1.822 favelas, só no Rio de Janeiro, em que os aviões Apache de guerra dos Estados Unidos farão o confronto, a tomada de todas as comunidades. 1.822. Então você que estiver querendo trocar, se impor a este determinado procedimento internacional, será abatido e levará um carimbo no seu óbito, terrorista. Você sendo ou não, você estava no lugar, na hora errada, no momento errado, foi abatido.
Estamos entendidos? Então, nós temos o procedimento imediato. Vocês do parlamento se reúnam hoje, imediatamente. Vocês do Senado, você é Alcolumbre, você é objeto cobiçado por várias nações. Você, Hugo Mota, também é objeto cobiçado por várias nações. Vocês, diretores, presidentes de partidos políticos, terroristas, vocês são cobiçados por múltiplas nações. Todos estão a responder por vários crimes de insolvência financeira, de captação de recursos, de manipulação dos seus ministérios, que vocês tiveram gestões fraudulentas, fraudes contra a população da República Federativa do Brasil. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, no cargo Arbitragem Internacional, na função Corregedor-Geral, na investigação, na interdição, na intervenção da República Federativa do Brasil, ao qual estamos a observar, determinar e estabelecer que toda a gestão administrativa do governo da República Federativa do Brasil é fraude, fraudulento. Então todos os seus dirigentes, todos eles serão acautelados. Os presidentes das autarquias, os presidentes de toda a composição do governo da República Federativa do Brasil já se encontram com mandato internacional de prisão por sequestro, sequestro da viabilidade financeira mundial, sequestro da decência, da proliferação de medidas opressivas e imorais que estabeleceram a desobediência civil. Não podemos mais protelar nem empurrar com a barriga daquilo que já é um default constatado. Então, torno a repetir, vocês têm que se reunir agora. E senhor Mota, e senhor Alcolumbre, todo aquele que lhe ameaçar em dizer que tem provas para lhe oprimir, para estabelecer o constrangimento ou querer levá-lo à prisão, ficam congelados. Vocês terão a oportunidade de proceder imediatamente, nestas horas da sexta-feira, 9 de maio de 2025, horário 13 horas. Torno a repetir, todos vocês que estão sendo intimidados através de extorsão, de crimes atribuídos a vocês, que não estão processados dentro do sistema e estão sendo acautelados pelo Pleno da Corte, todos estes já estão identificados. Ou seja, nada temam, conhecemos todas as merdas que vocês fizeram. Então todos vocês que estão sendo colocados através de intimidação, extorsão, a que procedam a favorecer argumentos de crime continuado em 17 países e também no continente europeu, africano, asiático, todos já estão identificados. Então nós vamos proceder imediatamente com as tropas da OTAN, da NATO, do Pentágono, de 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional, em que eles estabeleceram
Um por todos, todos por um. Ou seja, se algum funcionário público, filho da puta, tenta fazer o que vocês estão fazendo neste momento, todos vocês serão levados ao pelotão de fuzilamento por crimes lesa pátria, crime grave, pena capital. Então, estamos procedendo. Pedimos a todos os partidos políticos, até você dirigente, filho da puta, e até você senadores, presidente do Senado, da Câmara de Deputados, todos se reúnam imediatamente, estabelecendo 142, comunicando às Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, a este descaminho, a este DEFAL, a este sequestro da população da República Federativa do Brasil, a serem submetidos a 2 países, que são torturadores, gestores de crimes contra a humanidade, e que eles tinham no Conselho Permanente da ONU o seu feudo, assim estabelecido por essa instituição de filhos da puta, que já não existe mais. Deixará de existir e ficará o prédio vazio, porque perdeu a sua orientação. Torno a repetir, quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro, Justiça Internacional. Não há nenhum tipo de barganha, de arguição, de argumento, de concessões e de ajustes, porque vocês não têm nada para informar. Se vocês querem proceder a desfazer o mal feito, procedam imediatamente às suas detenções. Que se você está esperando ser detido, significa que você não se rende. Se você telefonar para a Polícia Federal, para contra-espionagem, e você se declarar que quer estabelecer contato com o FBI, com a Interpol, e declarar que você tem declarações a favorecer os seus crimes, porque você sequestrou. Você, filha da puta, funcionário público, que se empossou ser ministro, representante da Constituição. Você tem sequestrado e tem 7 óbitos. Você já matou 7 senhores e senhoras. Você é um filho da puta assassino, torturador. Entendeu? Então você tem que se entregar. Você não fazendo isso, permanecendo, peitando, querendo arguir, significa que você quer ver o sangue jorrar. Você quer ver como você será morto. Estão entendendo? Quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro. Na função, arbitragem internacional, justiça particular, justiça paga. Então todos os togados, funcionários públicos de 196 países, que fazem parte do clube da ONU, de filhos da puta, funcionários públicos, que querem se perpetuar, a destruir o planeta, ao extermínio da humanidade, vocês todos estão condenados. Se vocês querem sobreviver, vocês têm que se entregar. Do contrário, perecerão onde achados. Maiores informações, entraremos em contato. Torno a repetir. Vocês, Parlamento Brasileiro, reúnam-se imediatamente e estabeleçam, nesta sexta-feira, sábado, domingo e o dia subsequente, na intervenção de 142, através do Exército, Marinha e Aeronáutica do Brasil, à procura de estabelecer o equilíbrio, posto que a NATO, a OTAN e o Pentágono, a Interpol, 60 agências de inteligência, estamos todos prontos não
para dar posição de polícia ou de arguição judicial. Não! Estamos para dar chumbo grosso, bala, mísseis, para destruir vocês, seus filhos da puta, porque é guerra nuclear. Estão entendendo? Eles querem jogar as bombas aqui, a China e a Rússia. Entenderam? Tô sendo claro, seus filhos da puta? Meu pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Plataforma Mercado Pago. Meu pix de sobrevivência é meu CPF 510-466-44734. Banco, plataforma Mercado Pago. Tenham um bom dia e saibam, o senhor Yahoo está presente e está tomando decisões e nada acontecerá contra os que nele creem. Tenham um bom dia. Quem vos fala é Mestre Dinho. O Mestre Dinho, eu irei nesse momento mostrar a vocês um vídeo do Mestre Dinho, um conteúdo. Então, o conteúdo deixa eu ver aqui, esse conteúdo não há limite para os abusos do STF. Então, eu quero aqui mostrar para vocês, ok? A fonte é Gazeta do Povo, ok? Vocês estão vendo aí a foto do então ministro da Justiça, o Moraes. Então, eu quero aqui repassar aqui para vocês como está aqui esse conteúdo na Gazeta do Povo. Sem surpresa alguma, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, tornou réus, por unanimidade, na última sexta-feira, dia 22. É claro que foi 22 do mês passado, no mês de abril. O ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, Felipe Martins e mais 5 envolvidos na suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Martins é apontado pela Procuradoria-Geral da República como o responsável por apresentar e sustentar a Bolsonaro, conforme fonte, uma suposta minuta que decretaria estado de sítio no país, com o objetivo de dar legitimidade a alegado golpe. Embora o resultado fosse esperado, uma vez que a primeira turma já havia aceitado, no final de março, a denúncia da PGR contra o ex-presidente e outros 7 aliados, incluindo 4 oficiais generais das Forças Armadas. As aberrações cometidas antes e durante a sessão chamaram a atenção e podem ser consideradas um novo marco nos abusos do STF, nos processos envolvendo os acusados dos atos de 8 de janeiro. Numa democracia, qualquer julgamento, do mais simples ao mais complexo, independentemente de quem esteja sendo julgado, deve ser pautado pelo devido processo legal. O cumprimento rigoroso dessas normas é a única garantia de um julgamento.
diversas medidas determinadas pelo ministro da Corte atropelaram garantias básicas previstas na Constituição e no Código de Processo Penal, documentos que devem servir de fio condutor para qualquer julgamento, especialmente um de tamanha gravidade. Antes mesmo da sessão, Felipe Martins, que já havia passado 6 meses preso sem justificativa plausível, foi proibido por ordem do ministro Alexandre de Moraes de aparecer em qualquer imagem durante seu deslocamento ou na sessão, mesmo que a gravação fosse feita por terceiros por risco de prisão. Não há, nem nunca houve qualquer base legal para tal medida. Segundo a Constituição, a publicidade dos atos processuais só pode ser restringida quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem, o que não se aplicava ao caso. Tampouco o Código de Processo Penal prevê medida cautelar com esse caráter. Não é preciso ser jurista para compreender o quão arbitrário e até bizarro seria prender uma pessoa por ter sido filmada por terceiros, sem seu conhecimento ou conhecimento. Ou melhor, sem seu conhecimento ou seu consentimento. Corrigir. Ainda assim, foi exatamente isso que previu a imposição de Moraes. No entanto, no início de abril, o ministro já tinha aplicado uma multa de 20 mil reais, 20 mil reais a Martins, por ter aparecido em um vídeo no Instagram, publicado por seu advogado Sebastião Coelho. Na ocasião, Moraes argumentou que houve descumprimento de medida cautelar, embora a decisão original proibisse apenas o uso de redes sociais por parte de Felipe Martins, e não sua aparição em postagens alheias. Meus amigos e minhas amigas, eu vou terminar aqui que eu só vou dar uma explicação sobre isso aqui que está acontecendo no país. A limitação imposta à liberdade de locomoção de Martins em Brasília foi mais uma ilegalidade evidente, embora tenha autorizado sua presença na sessão do STF. Moraes determinou que ele só poderia circular entre o aeroporto, o hotel e o prédio Supremo, além de proibi-lo de exercer qualquer atividade política durante a viagem. Nenhuma dessas restrições possui amparo jurídico. Então, vamos lá. Vou falar mais aqui. A própria sessão foi marcada por medidas sem precedentes, como a exigência de lacração dos celulares de todos os presentes. Advogados, jornalistas e demais participantes, os aparelhos foram recolhidos e selados em envelopes, supostamente para impedir o registro de imagens, já que a filmagem ou fotografia de Felipe Martins estava proibida, além de configurar cerceamento evidente ao trabalho da imprensa. A medida prejudicou a atuação da defesa e carecia de qualquer respaldo legal, como reconheceu a própria Ordem dos Advogados, OAB, que participou da sessão como observadora.
O tom da sessão seguiu na mesma linha. Atropelos ao devido processo legal. Assim, como fizeram na sessão que tornou Jair Bolsonaro réu, Moraes exibiu imagens que não constava dos autos, como a de um ônibus incendiado, ocorrido em data e contexto diferente dos fatos julgados. Outro ponto grave foi o acesso negado à defesa a dados de geolocalização que poderia comprovar a ausência de Martins em reuniões citadas na denúncia. Segundo os advogados, os dados estavam sob custódia da Polícia Federal após quebra de sigilo, mas não foram incluídos aos autos. Como se não bastasse, Alexandre de Moraes ainda usou sua fala durante a sessão para se posicionar contra a anistia, referindo-se ao 8 de janeiro como tentativa de quebra do Estado Democrático de Direito e comparando o episódio à ação de um grupo armado organizado, postura destoante de magistrado que deveria atuar com neutralidade e imparcialidade. Com neutralidade e imparcialidade. Então, numa democracia, qualquer julgamento, do mais simples ao mais complexo, independentemente de quem seja sendo julgado, deveria ser pautado pelo devido processo legal. O cumprimento rigoroso dessas normas é a única garantia de um julgamento justo, quando esse rigor é abandonado para dar lugar a invencionice e arbitrariedade. Ainda que sob o protesto de boas intenções, não são apenas os julgamentos que se tornam injustos. É a própria justiça que acaba ferida de morte. Infelizmente, o STF parece determinado a seguir por esse caminho. Vou repetir aqui. Né? É o seguinte, né? Por exemplo, quando esse rigor é abandonado para dar lugar a invencionices e arbitrariedade, ainda que sob o protesto de boas intenções, não são apenas os julgamentos que se tornam injustos. É a própria justiça que acaba ferida de morte. Infelizmente, o STF parece determinado a seguir por esse caminho. Presta atenção, meus amigos e minhas amigas, certo? Então, eu vou retornar aqui no início, vou mostrar aqui aqui o Gazeta do Povo, e aqui está a foto aí do ministro aí, ministro do STF. Eu não estou entendendo. O que eu posso falar do senhor ministro do STF? Eu falo dele, critico ele de acordo à Constituição Federal. Tudo que o senhor ministro Moraes está fazendo, né, por exemplo, nesse conteúdo que eu estou aqui apresentando, o senhor está fazendo tudo ao contrário. O senhor está desrespeitando a Constituição Federal. Se não está na Constituição Federal, por tudo aquilo que o senhor está fazendo, o senhor está praticando crime. O senhor está prejudicando o nosso país, Brasil. O senhor anda sempre, né, querendo humilhar nós, patriotas. Isso não vai ficar assim, não. Eu pergunto por que está demorando, que esse senhor está fazendo o que quer. Ele está fazendo tudo isso aí contra a democracia, prendendo até gente do exército. Minha gente, o que está acontecendo com o Brasil? Não tem homem e mulher para resolver isso, não? Cadê o povo?
Cadê os patriotas? Mas, tudo bem, tudo bem. O que eu sei é que nós temos de ter paciência, esperar. Deus está aceitando tudo isso, tudo que o ministro Moraes está fazendo, ok? Deus aceitou, por quê? Porque Deus quer mostrar quem são esses terroristas, traficantes, comunistas, que estão atuando junto, né, com o Congresso Nacional. Né, está claro. Está claro, está mostrando isso aí. Isso é um absurdo. Né? Eu não sei por quê que essas pessoas não foram presas. Bom, eu dei eu fiz o meu comentário baseado na Constituição Federal. Se o senhor está fazendo tudo isso, como o senhor está fazendo, tudo isso que está aqui nesse conteúdo, não está na Constituição Federal. Sinceramente, eu acho que, né, tá certo, quem está esperando aí Trump, né, tem o juiz Oscar Aníbal Chapano aí, entendeu? Para fazer justiça, para usar a Constituição Federal. E aí, usando a Constituição Federal por tudo aquilo que o senhor está fazendo, né, estou falando desse conteúdo, né, o senhor deveria estar preso. Né? Quando eu falo que o senhor já deveria estar preso, é porque o senhor está rasgando a Constituição Federal. Meu Deus! Vamos lá! Eu quero aqui encerrar esse conteúdo, quero mostrar para vocês, patriotas, que todos aqueles que pode ser quem for, né, que está fazendo igual o ministro Moraes e outros, né, estão fazendo, né, sinceramente, é lamentável. É lamentável. Bom, a seguir aí vamos assistir as matérias do juiz Oscar Aníbal Chapano. Ele passou para mim as matérias hoje, dia 10 de maio do ano de 2025. Né? Não foi possível ontem, 9 de maio de 2025, que o mestrezinho, certo? Eu já comuniquei com o juiz Oscar Aníbal Chapano, eu precisei de fazer uma viagem, certo? Mas a live do juiz Oscar de 9 de maio de 2025, eu estou aqui, eu irei estrear no YouTube logo mais, ok? Logo mais, com a data de hoje. Portanto, hoje, dia 10 de maio do ano de 2025. A seguir as matérias do juiz Oscar Aníbal Chapano. Olha, urgente, e é urgente mesmo. Filho de Bolsonaro convoca a imprensa e solta a maior bomba do ano a favor do presidente Bolsonaro. A verdade é que o sistema não quer que você saiba. E nós vamos trazer para você os detalhes aqui agora no nosso canal. Então é muito importante que você fique ligadinho, porque diretamente dos Estados Unidos, atualizações quentíssimas sobre um dos filhos do Bolsonaro que teve que deixar o Brasil, ir para os Estados Unidos, furou o zóio do Lindinho, e eu vou contar para você. Como assim, Rodrigo? O Lindenberg Farias, que dançou com a atitude do Eduardo Bolsonaro. E agora, novidades. Novidades eu conto para você agora. Vamos lá. Uma plataforma oculta acaba de chegar ao Brasil e ela permite que absolutamente qualquer pessoa de qualquer idade ganhe entre 150 e 950 reais todos os dias. E tudo que você vai precisar fazer é instalar esse simples aplicativo que acabou de chegar no Brasil em seu celular e apertar 3 botões com esse simples passo a passo. Eu vou te mostrar algo que vai te surpreender. Essa plataforma oculta é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro direto da sua casa atualmente.
E até um mês atrás eu trabalhava como CLT numa farmácia do outro lado da cidade, antes de eu começar a trabalhar com esse aplicativo. Esse daqui. Olha, gente, eu queria mostrar para vocês o meu resultado em 7 dias de trabalho. Vejam. Antes, eu precisava pegar o ônibus, eu chegava na minha casa à noite, cansada. Eu não tinha tempo para ficar com a minha filha, mas hoje tudo isso mudou. Hoje, olha, eu faço esse resultado que eu mostrei para vocês, gente, R$ 3.600, usando apenas o meu celular. Olha, se você também quer essa independência financeira, essa liberdade de poder ganhar mais, quando você trabalha registrado, é igual ela disse aí, é aquele salário, não importa o que você faça, não importa o quanto você trabalhe. Agora, o mais interessante é você ter uma oportunidade de você fazer a oportunidade na sua vida. Entre 150 e 900 reais por dia, trabalhando apenas com o celular na mão. A ideia está pronta, o projeto é maravilhoso, você está vendo aí as pessoas dando certo, só falta você. Link na descrição ou no primeiro comentário fixado aqui no canal. Corre e garanta essa oportunidade para você. Urgente, mas antes de mais nada, dê o seu like, inscreva-se no canal, ativa aí o sininho das notificações, comenta e compartilha. Olha só, urgente, hein? Filho de Bolsonaro convoca a imprensa, solta a maior bomba do ano a favor do presidente Bolsonaro e a verdade que o sistema não quer contar para você, eu trago para você aqui agora, querido espectador deste canal. Vocês lembram do Eduardo Bolsonaro? Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, em uma coletiva de imprensa transmitida ao vivo para milhões de brasileiros, lançou uma bomba que promete mudar o jogo para o ex-presidente Bolsonaro e também os seus aliados, com um tom completamente firme e também confiante, um documento em mãos, né? Ah, Rodrigo, não, eu vou trazer para você aqui o resumo, depois, se eu conseguir, tá? Se eu conseguir, eu coloco o vídeo para você aqui no link da descrição para você assistir o vídeo na íntegra, porque o vídeo está nas redes sociais dele. Para não ficar retransmitindo rede social, porque o YouTube tá um perigo, gente, esse negócio de ficar retransmitindo conteúdo de terceiros. Não pode, tá? Não pode. Ah, mas fulano faz no canal dele, daqui a pouco vai se lascar, porque não pode. Eu já passei por isso. Então, confia que o que eu vou resumir para você aqui já vai ser o suficiente para você entender. Depois você pode ir lá na rede social do Eduardo Bolsonaro e acompanhar. Então, com um documento em mãos, ele demonstrou que as narrativas da esquerda e também da imprensa militante estão com os dias contados. Desafiou abertamente o que ele chama de mentirosos profissionais, palavra do Eduardo Bolsonaro. E ele disse o seguinte: tentam manchar o legado do meu pai. A fala do Eduardo foi tão emblemática e foi tão forte que acendeu um pavio prestes a explodir no Brasil. Como é que tudo começou? Vou contar para você desde o começo para que você possa entender. Tudo começou com uma série de postagens no X, estou falando para você, onde perfis aliados à esquerda acusaram Eduardo Bolsonaro de mentir sobre articulações internacionais com o governo Donald Trump. Ou seja, eles estão gritando agora que a saída do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos é uma falácia, de que o Trump não está do lado do presidente Bolsonaro nada, que é tudo conversa fiada. Aliás, homens e mulheres de pouca fé, sabe o crente bully de por café? Não tem essa piadinha? O crente bully, crente de pouca fé. Tem muito patriota bully
também de pouca fé, acreditando, não vai dar em nada, isso aí não vai dar em nada. Gente, nada acontece da noite para o dia, não é um apertar de um botão, tá tudo resolvido, manda o Lula para o espaço e tá tudo certo. Não é assim. Envolve muita articulação política que, dá trabalho. Vocês lembram quando aquela comitiva Eduardo Girão, Gustavo Gayer, se encontrando com Paulo Figueiredo nos Estados Unidos, Alan dos Santos, a Ludmila Grilo também recebendo a turma lá. Fala mais aí. Tem uma turma boa, Carla Zambelli, o próprio Nicolas, uma turma forte que ia para os Estados Unidos levar debaixo do braço, né? Eles iam lá debaixo do braço com a pastinha e entregava documentos assim comprometedores para a OEA e também para as comissões de direitos humanos internacionais nos Estados Unidos, documentos aos parlamentares americanos. Até então não dava nada. Não deu em nada. Não deu em nada? Hoje, Alexandre de Moraes, Barroso, essa turma do PT aí, vários deles, que eu poderia citar vários nomes aqui, estão correndo risco, inclusive o Supremo Tribunal inteiro, os 11 ministros, estão correndo risco de não poder mais entrar nos Estados Unidos. O processo está rolando. Por quê? Porque esta comissão entendeu que eles agem no Brasil com autoritarismo e vai completamente contra o Tratado Internacional de Direitos Humanos. Inclusive, teve uma audiência agora no Supremo Tribunal Federal. É tanto assunto, gente, mas deixa eu raciocinar aqui. Eu já vou me ater aqui à pancada e à patada, né? que o Eduardo Bolsonaro deu nessa turma de militantes jornalistas, falando: vocês estão achando que eu estou mentindo? Ele pega e detona. Mas teve um julgamento no Supremo Tribunal Federal agora, vou até colocar isso para você. Você fala, a pressão internacional não está valendo de nada. Está valendo muito, gente. Vocês lembram disso daqui? Vou colocar aí na tela para você. Lembram disso? Que o Zanin estava lacrando o celular de todo mundo em audiências no Supremo Tribunal Federal em relação a questão do golpe lá, né? Do golpe, né? Do golpe. Agora acabou a palhaçada. Depois de um manifesto internacional de jornalistas internacionais, do próprio parlamento americano, né? O delegado responsável por sanções internacionais dos Estados Unidos prestes a pisar no Brasil, o que aconteceu agora? Supremo Tribunal Federal não lacrou celulares em julgamento de núcleo de suposta trama golpista. A decisão ocorreu depois de polêmicas, né, que motivou até nota de repúdio da Ordem dos Advogados do Brasil ao ato do presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o Cristiano Zanin. Não é o mérito da Ordem dos Advogados do Brasil. Para mim, a OAB sempre é uma voz atrasada. Sabe aquelas transmissões da Copa do Mundo? O Mauro Naves, esse aqui é antigo, hein? Mauro Naves, com aquele fonão de antigo, Galvão Bueno lá no sul. Não é isso, Mauro Naves? Conta pra nós como é que tá o clima aí no campo. Aí o Mauro Naves fica assim, passa 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, Mauro Naves. É isso aí, Galvão, tá? Já passou. A OAB, ela fica com um fone de ouvido acompanhando o que está acontecendo no Brasil. Tudo que a OAB responde é com delay, é com atraso. A OAB sempre se manifesta com atraso. Então, eu não acredito que o Supremo Tribunal Federal recuou por conta da nota da OAB. Não, a nota da OAB cooperou com delay, com atraso, para que não acontecesse mais essa palhaçada, né, desses decretos do Cristiano Zanin. Agora, o Eduardo Bolsonaro fazer esse comentário
de que, né, o governo Donald Trump desmentiu. Agora sim, vamos à notícia aqui. Nossa, Rodrigo, demora, hein? Demora. Eu sei que demora. É porque eu tenho que fazer algumas ligações aqui de pensamento, de raciocínio. Tem gente que não gosta, mas é assim que o canal funciona, gente. É assim que a banda toca. Ah, eu não gosto. Então vai assistir alguém que já lê para você lá a notícia e você não tem entendimento e ligação de nada. Depois, por isso que você não sabe discutir política. É por isso que você não sabe argumentar. Você tem que ouvir o argumento para você entender por que chegou, que as coisas estão chegando até aqui. Porque essa turma, né, não é a Ordem dos Advogados do Brasil que botou pressão no Supremo Tribunal Federal e esses decretos fajutos aí de mandar lacrar celular da turma, né, nas audiências da corte. Não, mas é o que o Eduardo Bolsonaro fala aqui. O governo Donald Trump, por exemplo, desmentiu a versão dada pelo Eduardo Bolsonaro de que um americano seria enviado ao Brasil para tratar de sanções contra autoridades brasileiras. A viagem ocorrerá a partir de segunda-feira, mas a versão da Embaixada dos Estados Unidos não cita a lista de temas a serem tratados na questão definida. Isso aqui, gente, foi a imprensa brasileira que está, como eles estão com medinho, né? Eles estão dizendo, não, mentira do Eduardo Bolsonaro, conversa fiada. Aí o UOL coloca assim, ó, falando que o Eduardo Bolsonaro estava mentindo. Além disso, o UOL revelou que a viagem anunciada por Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, né, de um funcionário do governo Trump, já havia sido organizada pelo próprio governo brasileiro e tem como objetivo reestabelecer a cooperação entre os dois países no combate ao crime organizado. Ou seja, né? Aqui, ó. Ou seja, eles estão dizendo que a ida do Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos é porque ele foi trabalhar para o governo americano lá, conseguiu um emprego bom lá e agora está dizendo que está lá para resolver as questões do pai. Isso é que a imprensa publicou. O Eduardo Bolsonaro leu a manchete e falou, ah é? Então vamos fazer o seguinte, vocês estão falando que é mentira minha, que eu estou aqui porque eu vim aqui aproveitar uma oportunidade de trabalho para ajudar o governo americano na questão de crime organizado? Então beleza, então. Então como que vocês me explicam isso daqui? O recuo do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, em relação às ações condenatórias. Você acha que eles estão preocupados com crítica do Brasil ou estão preocupados com as possíveis sanções do delegado responsável por sanções do governo norte-americano chegar no Brasil com tudo pronto nas mãos, mastigadinho, para questionar as autoridades brasileiras? E isso vai continuar, essa patifaria, e essa outra palhaçada vai continuar, e esse negócio de ministro supremo lacrar celulares dentro de audiência, isso não existe em lugar nenhum do mundo, proibindo, por exemplo, ou atrapalhando o trabalho dos advogados. E aí de repente você vê Supremo recuando, ações de lacração de celular não acontecendo mais, ações condenatórias não acontecendo mais, liberação de pessoas para cumprirem pena em casa, como é o caso da cabeleireira Débora e tantas outras. O Eduardo Bolsonaro foi listando. Vocês acham mesmo que isso daí é porque a Ordem dos Advogados do Brasil lançou uma nota? Porque a Globo agora passou a criticar o governo? Ou porque nós estamos aqui denunciando tudo que está acontecendo aí? Isso nada impede do Eduardo Bolsonaro ter sido empregado pelo governo americano. Bom para ele. Isso, na verdade, gente, mais prova do que a narrativa do UOL é uma falácia. Prova que sim, o Eduardo Bolsonaro tem muito, não é pouco não, crédito, um brasileiro estrangeiro trabalhando junto ao Departamento de Combate ao Crime Organizado dos Estados Unidos, lá representando o Brasil. Para mim, meu querido, dois coelhos numa cajadada só. Isso só mostra o quanto Eduardo Bolsonaro, na verdade, ele tem crédito.
Aí o Eduardo Bolsonaro, claro, fica bravo. Aqui tem a resposta dele. Ó. Chega de ser engraçado. Ver alguns jornalistas despreparados para tentar me desmentir e descredibilizar o trabalho que tenho feito aqui nos Estados Unidos. Aí, lógico, depois aqui ele desce o bambu, mas resumidamente é mais ou menos isso aqui que ele diz, tá? Vamos lá, dê o seu like, ele é muito importante, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, comenta e compartilha. E nós voltamos daqui a pouco com muito mais para você. Shalom. Urgente, urgentíssimo, o Estadão detona Lula. E Lula ataca o governo do Donald Trump, os Estados Unidos. E Eduardo Bolsonaro tomou uma decisão drástica a respeito das decisões que Lula vem tomando contra a terra do tio Sam. E não para por aí não, patriotas. Olha só. Urgente, Polícia Federal descobre esquema com funerárias para simular mortes de aposentados e lavar dinheiro de descontos indevidos no INSS. O esquema envolve a Global Planos Funerários, que recebeu quase 35 milhões da CAP e mais de 2 milhões da AAPEN. Olha o que a Polícia Federal fez agora. Urgente, Justiça Federal autoriza busca na sede da Global Planos Funerários, CAP e AAPEN, que simulavam mortes para lavar dinheiro roubado do INSS. Também determina o bloqueio de quase 150 milhões da CAAP e Global, mais de 200 milhões da AAPEN. As sedes são no Ceará. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas as pessoas mais prejudicadas foram lá do Nordeste. Uma boa parte dos nordestinos fizeram o L, gente, o L. Daí já deu para vocês entenderem, né? Que essa ala comunista socialista não tem limite, viu? Não tem limite. E o pior disso tudo, patriotas, sabe o que é? É que pessoas que faltam pernas, braços, não enxergam, não tem como trabalhar. Aí ele vai ver lá na Previdência, vai aí no INSS, ver se recebe um benefício, eles pedem milhões de papéis. Tem que fazer o multiuso exames, sabe? Que é quase impossível, é uma missão impossível. E aí a pessoa solicita, é negada pela primeira vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta vez. E tem pessoas que até hoje não conseguiram nenhum tipo de benefício, sabe? Não tem como trabalhar mesmo. Mas essa galera do mal, rapaz, é num estralar de dedo, gente, é num estralar de dedo. E o que deixa a gente mais encabulado é que o desgoverno já está falando aí que vai tirar dinheiro do povo, dinheiro dos cofres públicos para ressarcir, tá? Aqui, ó, veja, senador Cleitinho vai até uma agência do INSS denunciar aos beneficiários os roubos bilionários e diz que a CPI deve ser aberta com urgência. As próprias vítimas vão pagar e os bandidos continuarão soltos. A gente precisa colocar todos os bandidos na cadeia. Ainda além deles roubarem, vou deixar o vídeo aqui do Cleitinho, além deles roubarem, agora eles querem pegar o dinheiro do povo para pagar a roubalheira. Olha o ponto que chegou. Eles estão aí sequestrando, bloqueando os bens dessa galera, mas o grosso mesmo já foi mandado para o exterior, gente. Viu? Olha só. A sindicato do INSS, você não viu o STF agora dando 24 horas para poder notificar o presidente do INSS, o governo, o irmão do Lula. Eu tô aqui que eu vou mostrar para vocês um dossiê para vocês aqui. Por que a gente tem que abrir a CPMI? E mostrar para todos os aposentados do Brasil que vocês sempre vão roubar. Tem comigo aqui, vem cá. Gente, o dossiê é grande, eu vou ter que ler para vocês. Presta atenção. Nos últimos dias, um escândalo sem precedentes veio à tona. Vou destrinchar para vocês um golpe bilionário contra os aposentados e pensionistas do INSS. Mais de 4 milhões de idosos prejudicados. O prejuízo estimado já ultrapassa 6 bilhões. O consignado vai chegar a 200 mil, gente. A maioria das vítimas está no norte e no nordeste. Relatório da CGU revelou algo ainda mais escandaloso. Mais de 35 mil denúncias de fraude no INSS em 2023, no governo Lula. Chegando a 200 bilhões de reais desviados. Dinheiro que deveria estar no bolso de quem já deu tudo por esse país. Isso não é um escândalo, é um assalto institucionalizado. Tem mais. Igual o Pierre covarde, filiavam aposentados a sindicatos sem eles saberem. Descontavam valor direto do benefício. Tem mais. Todos eles com autorizações falsas para desconto. Empurravam empréstimos que o idoso nunca pediu. E quando o aposentado percebia e reclamar, nada acontecia.
Roubar qualquer um já é um criminoso. Roubar um idoso, doente, em silêncio, é desumano. Isso não foi um erro, foi uma escolha. O curioso é que desde 2019 havia um mecanismo para conter essas fraudes, o MP 871. Ela obrigava os sindicatos a aprovar que o aposentado realmente autorizava o desconto. Essa medida do presidente Bolsonaro na época era um escudo contra as fraudes, mas em 2022, com apoio da esquerda, foi derrubado no Congresso. Resultado, a porteira foi aberta. Em 2023 e 2024, o rolo explodiu. Simples assim. E tem mais. O ministro do governo e o presidente do INSS, na época, fizeram 15 reuniões com entidades, que agora estão sendo investigadas. A organização que mais participou das reuniões foi a mesma que mais meteu a mão em dinheiro dos aposentados, a Contagem, 2 bilhões de reais. A CGU encontrou casos absurdos. Pessoas com deficiência nem podiam assinar, indígenas que não sabem ler, brasileiros que nem vivem mais no país. E sabe o que é o pior? O próprio INSS admite que sabia. O problema deu em 2023. O TCU também sabia, mas ficou quieto. O processo ficou parado por mais de um ano. E adivinha quem travou o julgamento? O ministro do TCU indicado por Lula. O sindicato envolvido? O irmão do Lula. Tem mais. Parece roteiro de série Netflix, mas é o Brasil real. Eles sabiam, reuniram com os envolvidos, foram avisados. E mesmo assim, deixaram rolar. A resposta do governo foi uma piada. Demitiram o ministro e só nenhuma prisão nenhuma. Devolução de dinheiro. Nenhuma CPI aprovada. A solução do governo é fazer empréstimo para devolver o dinheiro. Ou seja, as próprias vítimas vão pagar, os bandidos continuarão soltos. Quero falar para vocês o seguinte: a gente precisa abrir essa CPI o mais rápido possível. A gente precisa colocar todos os bandidos na cadeia, independente se é de esquerda ou de direita. Todos têm que pagar essa conta e devolver o dinheiro para a população. Então peço para vocês compartilhar esse vídeo para todo o Brasil para pressionar o mais rápido possível. Patriotas, e o problema mais grave disso tudo é que eles roubaram mais lá do Nordeste, do povo do Nordeste. E por que eles resolveram roubar lá no Nordeste? É porque é onde a petezaiada está instalada, é onde os comunas estão instalados, é governo petista, comunista, a maioria dos órgãos lá é comandado. Facilita, gente, facilita. Se isso tivesse acontecido lá em São Paulo, não tinha deixado não, entendeu? Então eles usaram essas roubalheiras em lugares que facilita, viu? Igual lá no Nordeste, viu? Mas não para por aí não, olha só. Olha só aqui. Urgente, Estadão detona Lula e diz que ontem a Rússia foi o dia da infâmia. Sem ganhar nada em troca, Brasil arruinou seus princípios republicanos e democráticos, bajulando criminosos de guerra e adulando ditadores por um puro capricho do demiurgo petista. Então, gente, o que o Lula foi fazer lá na Rússia foi encontrar com os homens mais sanguinários do mundo, os ditadores, aquele ditador lá da Nicarágua, Maduro e vários outros lá da África lá, moço, que o povo come o pão que o diabo amassou, tá? Veja o que o Eduardo Bolsonaro disse a respeito do ataque que Lula fez agora contra os Estados Unidos. Olha aqui, urgente, Eduardo Bolsonaro detona Lula por ter provocado os Estados Unidos hoje na Rússia. Essa cara de pau dele provocando os Estados Unidos, que sempre foi, tradicionalmente, se não o primeiro, sempre, os maiores parceiros econômicos do Brasil. Olha só. Perde uma oportunidade de falar uma besteira, principalmente nesses encontros internacionais, onde ele ainda carrega com ele aquela delegação gigantesca, tudo custeado com muito dinheiro dos nossos bolsos. Agora, ele encontrou com Putin em um evento que muito contestável, né, para um presidente brasileiro ir, para se dizer o mínimo, e também chega lá e faz uma provocação para o Trump, dá uma declaração falando que o Trump está acabando com o livre comércio internacional. Só que o que o Lula manja de livre comércio? Ele aumentou o imposto, está botando pobre no Brasil para pagar até imposto da blusinha da Shopee. E essa cara de pau dele provocando os Estados Unidos, que sempre foi, né, tradicionalmente, se não primeiro, sempre um dos maiores parceiros econômicos do Brasil. De fato, o Brasil cada vez mais está virando um anão diplomático. E a gente tem muita saudade dos tempos que a gente tinha um presidente e uma primeira-dama de verdade, decente e honesto, não que ficavam assaltando velhinhos do INSS. O Lula, ele não perde uma oportunidade de falar uma besteira, principalmente nesses encontros. Patriotas, e o problema é o seguinte, os Estados Unidos da América, a última ação que eles tomaram foi lá na Venezuela. Eles resgataram, né, os opositores lá, que o Maduro sequestrou, né, lá, impedindo deles beberem água, comer, e estava sobre a tutela do Brasil, né, a tutela do Brasil, melhor dizendo, tipo assim, estava lá deixando as pessoas presas, os Estados Unidos entrou lá com as forças armadas de elite, na calada, e pegou o povo, viu? Então Lula fica mexendo com os Estados Unidos. Na hora que o Donald Trump regaçar as mangas e colocar as coisas para funcionar contra o Brasil, não reclama não. Sanções, né, punições, não reclama não. E isso não está longe de acontecer não, viu gente? Não está longe de acontecer, viu? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.
Bueno, ¿qué está proponiendo Trump? Mandemos tropas a México para terminar con los narcos. Vamos a desatar el infierno sobre los cárteles. Ya basta. Vamos a proteger nuestra frontera y los cárteles están sobre aviso. Entonces las Fuerzas Armadas de Estados Unidos pueden intervenir de manera unilateral donde quieran en territorio mexicano. Militares entran en México, arrestan a 16 del cártel de Sinaloa. El ejército estadounidense comenzó los operativos antidrogas en suelo mexicano. La fiscal general anunció la incautación de 3 millones de pastillas de fentanilo y el arresto de 16 narcotraficantes justo en la frontera. And we're very proud to announce today a historic Sinaloa cartel arrest, and it marks the most significant victory in our nation's fight against fentanyl and drug trafficking to date. Approximately 3 million fentanyl pills. La operación, denominada Frontera del Águila, abarcó diversos puntos cercanos a la frontera y al interior de México, como Nogales, Sonora y Ciudad Juárez. Me dijo que era importante que entrara el ejército de los Estados Unidos a México para ayudarnos en la lucha contra el narco. Los agentes federales planearon el operativo durante 6 meses, con drones cruzando el espacio aéreo mexicano sin autorización y utilizando tecnología de sigilo para evitar los radares. La Agencia de Seguridad Nacional y la CIA ya tienen mapeados los búnkeres de los cárteles para realizar ataques quirúrgicos. Lo que consideramos que tiene que intervenir con todo y nuestro ejército, aunque sea sin el visto bueno y la colaboración del gobierno mexicano. También anunciaron la creación de una zona de defensa nacional de 450 kilómetros cuadrados entre Nuevo México y Sonora, lo que permitiría al ejército estadounidense detener a los narcotraficantes que trafiquen en esta área. Entonces las Fuerzas Armadas de Estados Unidos pueden intervenir de manera unilateral donde quieran en territorio mexicano si argumentan ataque a alguno de estos cárteles, uno de los 6 cárteles declarados como grupos terroristas extranjeros. Este operativo ha desatado el pánico de los cárteles, que grabaron videos amenazando a la patrulla fronteriza. Drones de seguridad pública de Texas captaron ayer a 4 integrantes de la delincuencia organizada que atacaron a miembros de la patrulla fronteriza. Uno de ellos le apuntó con su arma al dron de autoridades estadounidenses. Al mismo tiempo, la presidenta Claudia Sheinbaum instó a Donald Trump a que retire sus unidades del territorio mexicano. Nosotros podemos compartir información, pero nunca vamos a aceptar la presencia del ejército de Estados Unidos en nuestro territorio. Sin embargo, la fiscal Pam Bondi declaró: se vienen más confiscaciones, se vienen más arrestos, que se cuiden estos traficantes y los políticos mexicanos que los defienden, porque no estamos negociando. Pero mientras siga existiendo este vínculo muy cercano de los cárteles con algunas figuras importantes de alto nivel del gobierno, políticos, gobernadores, pues el problema va a continuar. Por eso yo creo que Trump quizá por eso quiere asegurar la presencia de su ejército aquí. Asimismo, aseguró que no deportarán a México a ningún narcotraficante y que los encerrarán en Estados Unidos el mayor tiempo posible. Además, aclaró que no será el único operativo estadounidense en suelo mexicano. Pues ya se atribuyen el derecho de intervenir, participar directamente en contra de esos grupos sin el permiso del gobierno correspondiente. El Pentágono ha identificado los escondites de 15 capos de la droga, entre ellos los Chapitos, el Mayito Flaco y los líderes de la familia michoacana. El presidente de los Estados Unidos tiene una potestad, puede atacar una potencia extranjera argumentando seguridad nacional o afectación a los intereses de los Estados Unidos, y en este caso ya pasó todo el procedimiento de declaración de grupos terroristas extranjeros a los cárteles mexicanos.
Para ello, fuerzas especiales están entrenando en bases tejanas para operaciones de extracción en la frontera. Se especula que equipos de los Navy SEALs y Delta Force realizarán incursiones nocturnas para capturar a los capos. Estas unidades cruzarían la frontera en helicópteros Black Hawk para extraer a los objetivos prioritarios. México permitió que tropas de los Estados Unidos pudieran pasar por territorio nacional. El director de la agencia antidrogas señaló que han infiltrado todos los niveles de estas organizaciones criminales. Sabemos por dónde pasó la droga a Estados Unidos y hemos identificado a los capos del cártel en México, declaró. Podemos recibir toda la información de inteligencia que genere la CIA, la DEA, la Oficina de Inteligencia de Homeland Security, también la Oficina de Defensa del Pentágono, la DIA. Pero asimismo, el jefe del Comando Norte confirmó que aeronaves estadounidenses como el P-8 Poseidón y la Dama Dragón han realizado 13 sobrevuelos en la frontera mexicana. No se tiene que descartar que no hayan ya enviado los encubiertos a México para realizar operativos contra diferentes miembros de carteles. Esto como preparación para que drones armados entren a bombardear laboratorios en áreas remotas de Sinaloa. Como parte de su guerra contra los cárteles, Donald Trump ha desplegado a miles de tropas en la frontera, incluidos tanques Stryker. De hecho, el presidente Trump también dijo, ¿por qué no atacamos con drones a los narcos? Su objetivo principal es desmantelar las redes del cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, que son considerados los mayores proveedores de fentanilo en Estados Unidos. Por si fuera poco, el presidente ordenó el envío de 2 buques de combate, uno al Golfo de México y el otro a la costa oeste, a fin de cortar las rutas marítimas de los cárteles y presionar a México para que coopere. Vamos a desatar el infierno sobre los cárteles. Ya basta. Vamos a proteger nuestra frontera y los cárteles están sobre aviso. No obstante, los asesores de Trump aún se debaten entre llevar a cabo bombardeos selectivos a cargo de las fuerzas especiales o solo realizar una invasión moderada para extraer a los líderes de los cárteles. México está en gran medida manejado por los cárteles y da tristeza decirlo. Si ven ustedes lo que ha pasado con México durante años ya, pero ahora especialmente está controlado por los cárteles. Como una solución momentánea, el presidente Trump ofreció enviar tropas para apoyar al ejército mexicano en el combate contra el narcotráfico. Sin embargo, Claudia Sheinbaum rechazó la oferta, argumentando que los cárteles son un problema de México. Además señaló que cualquier incursión directa sería vista como una violación a la soberanía de su país. ¿Y saben qué le dije? No, presidente Trump. El territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende. En respuesta, Donald Trump acusó a la presidenta de estar coludida con los cárteles de la droga y afirmó que hará lo que sea para defender a su población del fentanilo, incluso enviar tropas dentro de territorio mexicano. She's so afraid of the cartel she can't walk, so you know that's the reason. She's a lovely woman, but she is so afraid of the cartels that she can't even think straight. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa! E você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.